Fala aí, galera, beleza? Vamos para mais uma aulinha de revisão, então? Agora com uma voz assim um pouco mais sensual. Vamos lá? Bom, vamos falar hoje de petróleo, tá? Lembrando que o petróleo é um dos combustíveis fósseis. Entre eles, fora o petróleo, a gente tem também o carvão e o gás natural. Mas, por enquanto, vamos falar só do petróleo, tá? Então vamos. Bem, sendo um combustível fóssil, a primeira coisa importante para a gente destacar em relação ao petróleo é que ele tem que ser formado a partir da decomposição da matéria orgânica. Tá? Na verdade, o termo correto não seria decomposição, já que se ele fosse realmente decomposto, ele não seria se transformado em petróleo. Seria mais correto falar em mineralização da matéria orgânica. Mas é possível aparecer em questões de vestibular aí o termo também decomposição. De qualquer maneira, fica a dica para vocês aí, tá? O termo correto seria mineralização. De qualquer maneira, o que importa é que precisa existir matéria orgânica para que se forme o petróleo. E essa matéria orgânica ela tem que estar acumulada no meio de rochas sedimentares, portanto, uma bacia sedimentar. Vamos ver mais ou menos como é que isso acontece. Então, a bacia sedimentar ela é uma área de inicialmente mais baixa que o seu entorno, né, onde existe ao longo do tempo o acúmulo de camadas de sedimentos. Né. É interessante reconhecer a bacia pelas camadas que a formam. No caso do petróleo, isso necessariamente tem que estar embaixo d'água. Tá? Então, no momento que a bacia está se formando, ela é uma bacia marítima ou lacustre, mas normalmente marítima. Tá? Esse azulzinho aqui é para representar a água que está cobrindo a bacia. E entre as camadas de sedimentos minerais, a gente vai encontrar aqui também acúmulo de matéria orgânica. É exatamente essa matéria orgânica acumulada que vai ser com o tempo transformada em petróleo. É importante para que exista o acúmulo desse combustível e a formação, portanto, de uma jazida de petróleo, que aqui haja alguma camada do que a gente chama de rocha selante, tá? Alguma coisa que não deixe esse petróleo sair das rochas e se dispersar na água depois que a matéria orgânica tivesse transformado em petróleo, certo? Já um toque aí sobre um ponto que a gente vai ver um pouco mais adiante, né? No caso do pré-sal brasileiro, essa camada selante aqui é formada exatamente por 2.000 metros de sal. Tá? Então, essa aqui é a relação entre o sal do pré-sal e o petróleo que ali existe. Bem, de qualquer maneira, por enquanto, vamos destacar apenas que o petróleo ele necessariamente é encontrado em bacias sedimentares. Não adianta a gente procurar petróleo em áreas de escudos cristalinos. Certo? Essas bacias sedimentares, onde nós podemos encontrar petróleo, elas podem ser de dois tipos. Podem ser bacias continentais. Aí você pergunta para mim, mas você não acabou de falar, professor, que a bacia tem que estar coberta de água quando ela está sendo formada? Pois é, então, só que posteriormente ela pode ter sofrido um processo de soerguimento ou epirogênese, que é uma consequência do movimento das placas tectônicas, e ela pode ter sido levada para acima do nível do mar, e ela se transforma numa bacia continental. Ou, que é o caso da maior parte do petróleo brasileiro, né, elas podem ser também bacias sedimentares marítimas ou oceânicas, dá na mesma. Certo? Bom, onde que a gente pode encontrar petróleo atualmente? Né? Onde que são as áreas que tem mais petróleo no mundo?
Então vamos colocar assim sobre isso, um destaque aqui para disponibilidade do petróleo. Então, a maior parte do petróleo, a maior parte das reservas de petróleo do mundo hoje estão numa regiãozinha muito conhecida de vocês, que vocês ouvem muito falar nas aulas de geografia, principalmente de geopolítica, que é o tal do Oriente Médio. Os grandes destaques ali são Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Catar. São os maiores, são os países que têm as maiores reservas de petróleo do mundo. Um outro lugar onde nós podemos encontrar petróleo é em países como Estados Unidos, também temos as maiores reservas mundiais, Rússia, Venezuela, e Nigéria, na África aqui, no caso da Nigéria, né? E também podemos destacar aqui dois casos interessantes. Um é o do Brasil, que está aí hoje em dia por volta de 13º colocado em reservas de petróleo, né? E o caso da Noruega, que eu sempre gosto de destacar, porque apesar de ser aí mais ou menos o 20º colocado em reservas de petróleo, é o país que eu considero que aproveita melhor as suas reservas, porque a legislação norueguesa, ela obriga, ela torna obrigatório o uso dos lucros do petróleo para o investimento em saúde, educação, tecnologia e previdência pública, né? Ou seja, aposentadoria, pensões e coisas assim. Então, é interessante destacar esse ponto, porque o bom aproveitamento da riqueza do petróleo é o que faz, é um dos fatores que leva a Noruega a ter o maior IDH do mundo, né? E é discrepante com os casos de países do Oriente Médio, onde o petróleo é muito mal utilizado do ponto de vista da população, e a riqueza do petróleo acaba ficando concentrada nas mãos dos detentores do petróleo, que são uma pequena elite do país, né, que acabam usando isso para investir em alto luxo, né, numa vida muito luxuosa, enquanto que grande parte da população vê vantagens, não conhece as vantagens que essa riqueza poderia trazer. Bom, pessoal, para analisar agora então essa questão da disponibilidade, que a gente acabou de falar, vamos dar uma verificada nesse gráfico aqui, vamos dar uma interpretada nesse gráfico. Aqui a gente vê a porcentagem de reservas de petróleo por países, na verdade por regiões do mundo, né? Aqui a porcentagem de produção e aqui a porcentagem de consumo do petróleo em cada uma dessas regiões, tá? Então a gente podia comparar aqui o caso do Oriente Médio, que tem praticamente 62% das reservas de petróleo do mundo, enquanto produz apenas 31%, quer dizer, apenas um modo de dizer, né? Porque ele poderia produzir muito mais. Se a gente perceber que ele tem 62%, ele teoricamente poderia produzir pelo menos aí o dobro, né, do que ele produz, mas ele não produz tanto porque a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, prefere manter a produção mais baixa do que seria possível para manter o preço do petróleo mais alto, tá? E essa mesma região aqui, ela consome apenas 7% do petróleo mundial. Ao mesmo tempo, a América do Norte, que envolve Estados Unidos e Canadá, mesmo tendo apenas 5% das reservas de petróleo, produz 16,8%, né? O que pode parecer estranho, como é que só tem 5% e produz
16,8. Né? É que para fazer esse salto aqui, esses países exploram o máximo possível suas reservas, sem guardar para o futuro, como acontece aqui no caso do Oriente Médio. E mesmo produzindo 16%, muito mais do que poderia produzir, né? Ou muito mais do que deveria produzir, esses países ainda consomem 30% do petróleo produzido no mundo anualmente, o que significa que necessariamente eles têm que importar muito petróleo. Se a gente comparar a produção do Oriente Médio com o consumo e a produção da América do Norte com o consumo, já dá para imaginar que o que acontece aqui é que parte da produção do Oriente Médio vai para a América do Norte para que ela possa consumir tanto quanto consome. Né? Não é só do Oriente Médio, parte da produção da África, não é? Aqui a África, que também produz muito mais do que consome, né? Parte dessa produção aqui também vai para a América do Norte. Beleza? Deu para esclarecer um pouco mais aqui a questão do consumo? Legal, então. Vamos continuar. Agora vamos falar um pouquinho da comercialização do petróleo ao longo das últimas décadas. Tá? E para isso eu coloquei aqui para a gente esse gráfico que traz o preço do barril de petróleo. Né? Essa linha aqui está representando o preço do barril de petróleo desde 1970 até janeiro de 2016. Né? Reparem que o gráfico está em espanhol. Né? Então, de 1970 até janeiro de 2016. E esses valores aqui, que estão sendo mostrados nesse eixo do gráfico, eles já são valores do dólar corrigido de acordo com o dólar de janeiro de 2016. Né? Então, só para a gente ter uma noção dessa correção, aqui em 1970, o preço do barril de petróleo, na época, era de 2 dólares. Só que hoje, esse valor de 2 dólares equivaleria a 20 dólares, na verdade. Né? O que significa que o dólar teve uma grande desvalorização de 1970 até hoje. Você poderia dizer que algo que você pudesse comprar na época com 2 dólares, hoje você precisa de 20. Né? Pensa num almoço aí, por exemplo. Você poderia comprar um almoço com 2 dólares lá nos Estados Unidos, em 1970, e hoje você precisaria de 20 dólares para comprar. Isso tem a ver com a grande emissão de dólares que os Estados Unidos fizeram de lá para cá, o que desvalorizou o dólar, ou seja, gerou uma grande taxa de inflação para essa moeda. Bem, mas em relação ao preço do barril de petróleo, que a gente pode ver o seguinte: até 1973 a gente tinha um nível que equivaleria hoje a 20 dólares por barril, e de repente em 1973 esse nível passou de 20 ao que seria hoje cerca de 50 dólares. Né? Ele mais que dobrou, o preço do petróleo mais que dobrou. Isso se deveu, né, a uma ação da OPEP. Aqui está OPEC, né, porque está em espanhol, mas na verdade seria a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O que vem a ser a OPEP? A OPEP é uma organização criada por alguns países, na verdade pelos maiores exportadores de petróleo, todos eles países subdesenvolvidos, e que criaram essa organização para tentar garantir um ganho maior sobre o petróleo, né? Já que eles, sendo países subdesenvolvidos e exportando petróleo, eles não tinham tantas vantagens com essas exportações, porque elas eram monopolizadas ou elas eram controladas por um cartel chamado de As Sete Irmãs, que eram 7 grandes empresas petrolíferas do mundo, né? Na verdade 2 europeias e 5 estadunidenses, que controlavam a produção e a comercialização de petróleo no mundo e mantinham o petróleo num preço baixo pelo interesse das suas próprias economias, das economias dos seus países. Mas aí os países como Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Venezuela, Equador, criaram essa organização, a chamada OPEP, para poder controlar melhor, ter um domínio melhor
sobre o preço do barril de petróleo, exatamente para poder ganhar mais dinheiro com a venda desse combustível. Mas aqui em 1973, esse aumento do preço esteve muito ligado, diretamente ligado, à chamada Guerra do Yom Kippur, que foi uma guerra que aconteceu nesse ano entre os países árabes e Israel, na qual Estados Unidos e Inglaterra apoiaram Israel. Como a OPEP tem na sua maioria países árabes, esses países decidiram dar um troco, né, digamos assim, dar uma pressionada econômica nos Estados Unidos e na Inglaterra, assim como nas outras potências europeias, devido ao apoio que eles davam constantemente a Israel. Então eles simplesmente diminuíram a produção de petróleo, e aí quando você diminui a produção, você diminui a oferta, a procura continua alta, então o preço necessariamente sobe. Tá? Esse preço se manteve alto durante a década de 70, quando chegou em 79, ele teve uma segunda disparada que subiu para o que seria hoje mais ou menos 110 dólares. Isso daqui tem muito a ver com a Revolução Iraniana e o início da guerra Irã-Iraque. Veja que Irã e Iraque são dois dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, se esses dois caras aqui entraram em guerra, é claro que a oferta do petróleo novamente diminuiu, né? E, portanto, o preço disparou novamente. Bom, mas Estados Unidos e Inglaterra conseguiram convencer a Arábia Saudita a produzir mais petróleo nesse momento aqui, nesse período, né? E isso acabou levando à diminuição do preço do barril, né? Até aqui 1985, quando o preço tinha caído novamente a quase o nível da década de 70, do início da década de 70. Né? Ele teve depois algumas variações, né? E aqui em 1990 teve um pico novamente devido à Primeira Guerra do Golfo, né? Quando o Iraque, vocês estão vendo aqui, o Iraque invadiu o Kuwait, tá? Em 1990, e o que levou posteriormente à invasão do Iraque pelos Estados Unidos, para obrigar as tropas iraquianas a deixarem o Kuwait, que era um forte aliado americano. Né? Por isso que houve esse pico aqui. Então a gente vai percebendo, não é, que esses picos do preço do barril de petróleo, esse daqui e esse daqui da frente, como a gente vai ver já já também, todos eles tiveram muito ligados, né, a crises no Oriente Médio, que exatamente é a região que mais produz, né, e não é uma região muito pacífica, como a gente sabe, então isso acabou levando ao aumento do preço do barril nesses momentos, certo? Aí até aqui 2001 a gente teve, até próximo de 2001 a gente teve a queda do preço do barril, e a partir de 2001, né, começou a subir novamente, o que se deveu muito às ações dos Estados Unidos. A gente poderia colocar isso tudo aqui, ó. Isso aqui se deveu às ações dos Estados Unidos no Oriente Médio, que a gente pode chamar de guerra ao terror, que foi a invasão primeiramente do Afeganistão e posteriormente a invasão do Iraque, promovida pelas tropas estadunidenses. Guerra ao terror. Legal? Bom, o petróleo chegou então ao começo aqui do ano de 2008 num pico super elevado, né? Mas depois teve uma queda abrupta, como a gente pode ver aqui. Essa queda se deveu à crise financeira que foi iniciada nos Estados Unidos em 2008 e se espalhou pela Europa, né, e pela maior parte do mundo no ano seguinte. Então isso aqui é a crise de 2008 nos Estados Unidos, que acabou levando, né, a queda do preço do barril de petróleo. Você pode perguntar, mas qual que é a relação? Bom, é que numa crise como essa, o consumo de automóveis, de passagens de avião, de produtos em geral acaba caindo bastante,
né? Então diminui a procura por petróleo, necessariamente, e com essa diminuição da procura de petróleo, acaba diminuindo também o preço do barril. Tá? Depois a gente continuou tendo aqui um aumento, né? Voltou a ter um aumento, né? Novamente por causa de crises que foram acontecendo no Oriente Médio, né? Por exemplo, a Primavera Árabe, né? a Guerra Civil na Síria, né? Não que a Síria, por exemplo, tenha petróleo, mas a agitação ali na região acabou levando a esse aumento novamente. E finalmente aqui no começo de 2016, na verdade assim já a partir de meados de 2015, tem uma forte queda do petróleo, né? Do preço do barril de petróleo. E ele chega aqui em janeiro de 2016 por volta de uns 35 dólares. Né? É o que a gente está vendo mais ou menos nesse ponto aqui, a uns 35 dólares. Então, num nível de preço menor do que o do primeiro choque do petróleo lá em 1973. Essa queda aqui, ela costuma ser explicada atualmente por alguns motivos, né? Um deles é a chamada produção do óleo de xisto nos Estados Unidos. Sim, óleo de xisto, que é uma técnica nova que os americanos inventaram de extrair óleo, que é um óleo equivalente ao petróleo, né? de um tipo de rocha chamada xisto, né? Que é uma rocha que tem óleo nos seus poros, né? E até então não era tão simples extrair esse óleo, mas eles descobriram técnicas novas, desenvolveram técnicas novas para fazer essa extração, então aumentou muito a disponibilidade de óleo de xisto, tanto nos Estados Unidos como no Canadá e em outros países que estejam usando a mesma técnica. E isso aumentou, portanto, a oferta de petróleo no mundo e assim o preço caiu. E outro detalhe aqui bem interessante também, a gente destacar, né, é a crise da China, né, ou pelo menos a desaceleração da economia chinesa, que também acabou levando à diminuição da procura pelo petróleo e, portanto, a queda também do seu preço, certo? É interessante, só para fechar essa análise, destacar o seguinte, que esses aumentos ou diminuições do preço do barril de petróleo, eles acabam tendo fortes influências sobre a economia de vários países e sobre decisões políticas que esses países têm que tomar. Então, por exemplo, nesse primeiro momento aqui, ó, nessa primeira crise, nesse primeiro choque do petróleo, a gente pode considerar como consequências, né, coisas como, por exemplo, né, o chamado Programa do Álcool no Brasil, né, chamado Proálcool, que foi o programa criado pelo governo brasileiro para incentivar a produção de carros movidos a álcool, né, movidos a etanol, e a produção desse biocombustível nas fazendas aqui do país, né. Passou a ser interessante isso exatamente por causa do aumento do preço do barril de petróleo. Se não tivesse ocorrido esse aumento, um programa como esse não valeria a pena. Outra consequência aqui foi a expansão da Petrobras nas áreas offshore aqui do Brasil. O que são as áreas offshore? São expansão da Petrobras nas áreas offshore. Só um instantinho. As áreas offshore são as áreas que têm petróleo marítimo, né? São as áreas fora do continente. Este offshore se refere a isso, tá? Fora do continente. Então, nas áreas offshore. Hoje a gente sabe que 95% do petróleo brasileiro vem exatamente dessas áreas aqui. Até então, até esse momento, a Petrobras não tinha tanta importância na produção do petróleo no Brasil. Quer dizer, na produção do petróleo no Brasil até tinha. Só que 80% do petróleo consumido no Brasil não era brasileiro. Ele era importado porque o preço
era baixo, então não valia a pena investir na extração do petróleo offshore, que é uma extração mais cara, valia mais a pena importar esse petróleo barato. A partir do momento que o petróleo ficou caro, as pesquisas e os investimentos na extração do petróleo offshore passaram a valer mais a pena. Aqui a gente também poderia considerar, como consequência do aumento do preço do barril, políticas de transporte público se expandindo na Europa, vamos colocar assim, né? Políticas alternativas na Europa. Por exemplo, o incentivo do transporte público, o incentivo do uso da bicicleta, né? Porque os europeus, aqui é alternativas, certo? Vou apagar aqui para não ficar feio. Os europeus, sabendo que não tem grande disponibilidade de petróleo, perceberam, poxa, com o petróleo a esse nível aqui não vai dar para a gente continuar consumindo como a gente consumia antes. Então a gente vai ter que realmente cortar o consumo, e para cortar o consumo a gente precisa criar alternativas aí de transporte, né? E por último também a emissão dos chamados petrodólares. Isso aqui é uma coisa interessante. Os Estados Unidos começaram a emitir muito mais dólar do que emitiam até então, exatamente para poder pagar pela importação desse petróleo caro. É exatamente essa grande emissão de dólares, tá? Cuidado que aqui não é que é uma nova moeda não, tá? Não é uma moeda chamada petrodólares. São dólares que foram emitidos pelo governo norte-americano exatamente para poder pagar a importação do petróleo mais caro, né? Então é interessante perceber que os americanos preferiram desvalorizar a sua moeda, porque essa emissão de dólares que foi responsável pela grande desvalorização que a moeda deles teve no mundo desde então. Então eles preferiram desvalorizar sua moeda a mudar os seus costumes de consumo e de transporte, ao contrário do que fizeram os europeus, tá? Outro ponto importante, só para a gente realmente finalizar, é que nesse momento aqui, atual, da queda do preço do barril, né, duas consequências são interessantes. Uma delas é a crise venezuelana. Então a crise que a gente está observando a Venezuela mergulhar, a crise na qual a Venezuela está mergulhando, né, tem tudo a ver com essa forte queda aqui do preço do barril de petróleo. Afinal de contas, esse governo mais de esquerda que tinha na Venezuela, do governo chavista, né, ou bolivariano, se apoiava muito nas exportações de petróleo para fazer os seus investimentos em projetos sociais. Com essa crise, com essa queda do preço do barril de petróleo, que caiu aí de cerca de 140 dólares quase, em que ele chegou para 35 dólares, a entrada de dinheiro na Venezuela caiu para cerca de 1/4 do que era antes, o que evidentemente deixa o governo venezuelano sem grana e, portanto, sem condições de continuar investindo nos programas sociais. E um outro ponto aqui é que isso põe em risco, isso desestimula a extração de petróleo do pré-sal. Por quê? Por que há um desestímulo ao pré-sal? Porque o pré-sal brasileiro não só é uma área de extração de petróleo em bacia marítima, como é numa bacia marítima super profunda, tá? Para a gente ter uma ideia, até por volta de 2000, 2002, o recorde de extração de petróleo em águas profundas no Brasil era aí por volta de 900 metros, 1.200 metros de profundidade a partir do nível do mar. O pré-sal está aí por volta de
6.500 a 7.500 metros de profundidade. Então, são jazidas petrolíferas muito mais profundas do que as jazidas normais que já eram utilizadas aqui no Brasil. Tá? Por isso, são áreas em que a extração é muito mais cara e ela, portanto, só vale a pena se o petróleo tiver com um preço mais elevado. Né? Calcula-se que começa a valer a pena extrair o petróleo do pré-sal quando o preço está por volta aí de 25 a 35 dólares. Então quer dizer que está no limite. Né? Se cai mais um pouco, já não vale a pena mais. Já passa a ter prejuízo, a empresa que explorar passa a ter mais prejuízo do que lucro, porque o preço está baixo demais. Né? Bom, passando agora para um outro ponto. Agora vamos discutir um pouquinho sobre os usos e os problemas ambientais ligados ao petróleo. Tá? Então, primeiro os usos. Como que se utiliza petróleo no mundo? Né? Eu imagino que todos vocês estejam imaginando. Bom, o uso do petróleo é como combustível para os automóveis, caminhões, ônibus, aviões, navios e assim por diante. Realmente, esse é um dos principais usos, né? Que é o transporte. Mas se engana quem acha que esse é o único uso do petróleo. Além de se utilizar o petróleo para o transporte, ele também é bastante utilizado ainda em vários países para a produção de energia elétrica, em usinas termoelétricas. Então, se um país que utiliza muito petróleo para a produção de energia quiser diminuir o seu consumo de petróleo, ele também precisa arrumar uma outra forma de produzir energia elétrica. Não basta só diminuir a utilização do automóvel, concorda? Exatamente. E, para finalizar aqui, um terceiro uso é como matéria-prima industrial. Então, a gente tem várias indústrias que utilizam o petróleo como matéria-prima, como, por exemplo, a indústria do plástico, a indústria de fertilizantes químicos para a agricultura, né? O que mostra também que a nossa dependência do petróleo é um pouco mais ampla do que a gente costuma imaginar normalmente. E em relação aos problemas ambientais, e esse latido aí foi da Bela, minha cachorra, tá? Em relação aos problemas ambientais, a gente sabe que o uso do petróleo, né, traz vários problemas em relação ao meio ambiente. Então, vamos só organizar um pouquinho coisas que talvez vocês já saibam. Né? Um desses problemas é o fato do petróleo não ser renovável. Tá? Então, isso já é grave, porque isso significa que não vai dar para usar petróleo para sempre. Né? O petróleo, em algum momento, ele vai ter que ser substituído por alguma outra fonte de energia. Tá? Então, quanto tempo ainda a gente vai poder usar é um dado difícil de ter certeza. Né? As opiniões variam bastante, tem muito segredo sobre isso nessa área. Então tem gente que fala em 50 anos, tem gente que fala em 80, tem gente que fala em 120, mas o que importa é, com certeza também, antes de acabar o petróleo, ele já vai começar a ficar muito mais caro, né? O que já vai ser um problema aí para todo mundo. Então é preciso se preocupar com o uso do petróleo, primeiramente pelo fato de que ele não é renovável. Segundamente, como diria aí o pessoal, né? A gente também tem que se preocupar com o uso do petróleo, porque se a gente acreditar na hipótese de que ele causa, né, de que a queima dos combustíveis fósseis causa um efeito estufa, o petróleo é um dos principais agentes aí nesse sentido. Né? Ele é um gerador de gases de efeito estufa
E aí, portanto, ele estaria diretamente ligado ao tal do aquecimento global, né? Então isso também deveria nos preocupar em relação ao consumo desse combustível. E um terceiro probleminha aqui é que o uso do petróleo também gera muita contaminação de oceanos e rios e solo, né? Porque durante a extração e o transporte do petróleo há muito vazamento, tá? E portanto, muitas águas são contaminadas, tanto águas oceânicas como de rios, de lagos ou do lençol freático e assim por diante. Belezinha? Bom, para a gente fechar aqui, vamos agora falar um pouquinho do petróleo no Brasil, tá? Vai ser o nosso último ponto aqui. O petróleo no Brasil, ele começa a ser explorado em 1930. A gente tem a primeira descoberta em 1930 na cidade de Lobato, lá na Bahia, no Recôncavo Baiano. Só que ainda é uma descoberta muito pequena, né? Mas já está sinalizando que existe petróleo no Brasil. E aí, a partir disso, começa a surgir uma polêmica, principalmente nos anos 40, começa a surgir uma polêmica sobre o que fazer com esse recurso aqui no país, que é a chamada polêmica do petróleo é nosso. Uma disputa entre os nacionalistas, que são a favor da nacionalização do petróleo, contra os liberais, que são favoráveis a permitir que as grandes empresas multinacionais, aquelas tais 7 irmãs, entrem no Brasil para poder explorar livremente o petróleo, né? Então isso daqui é a chamada polêmica do petróleo é nosso. Na verdade, os nacionalistas lançam essa campanha que acabou ficando conhecida como a campanha do O Petróleo é Nosso. Do ficou bom, né? Não. É a campanha intitulada O Petróleo é Nosso. Tá? É interessante recuperar isso daqui, porque no fundo essa polêmica ela continua muito atual. Tá? Na atualidade, a gente pode ver os mesmos argumentos, tanto dos nacionalistas como dos liberais, sendo usados, por exemplo, em relação ao pré-sal. A gente tem hoje uma legislação mais nacionalista em relação ao pré-sal, que é uma legislação de 2007, tá? Que tornou obrigatória a participação da Petrobras em 30% de todas as jazidas petrolíferas do pré-sal. Então 30% obrigatoriamente teria que ser do Brasil, tá? No entanto, agora nesse novo momento que a gente está vivendo aí, né, pós-impeachment, vem sendo feita uma proposta, né, na verdade o senador José Serra fez uma proposta para que não exista mais essa obrigatoriedade. Isso ainda está em avaliação no Congresso Nacional, tá? Que não seria mais obrigatório que 30% do petróleo extraído nas jazidas do pré-sal fosse obrigatoriamente da Petrobras, né? E os argumentos são os mesmos que eram usados aqui na década de 40. E quais são eles? O argumento dos nacionalistas está muito sintetizado na frase "o petróleo é nosso". É a ideia de que a riqueza vinda do petróleo deve ser usada necessariamente para enriquecer o Brasil, né? E a única forma de garantir isso, segundo eles, é que o Estado controle a extração do petróleo. Já para os liberais, haveria 2 problemas nessa proposta dos nacionalistas. O primeiro problema é que isso poderia
levar a uma demora, né? Poderia levar a uma desaceleração no desenvolvimento da extração de petróleo no país, já que só o Estado brasileiro poderia investir para gerar essa extração. E o outro problema é que eles não acreditam no poder do Estado, ou na capacidade do Estado de gerenciar isso de forma, vamos colocar assim, de maneira meio simplista, de forma honesta. Ou seja, eles acusam o Estado de ser corrupto, né, e de, portanto, não aproveitar essa riqueza de maneira adequada. O contra-argumento dos nacionalistas, nesse caso, poderia ser que, no fundo, a gente está lidando com duas situações ruins, né? Porque se as transnacionais vierem extrair o petróleo do Brasil, elas vão levar toda a riqueza, ou quase toda a riqueza, tirando os impostos, elas vão levar toda a riqueza lá para os países delas. Enquanto que se o Estado brasileiro extrair, a gente tem como controlar o nível aí de corrupção e exigir que o Estado use essa riqueza realmente em benefício da população, a exemplo do que faz lá a Noruega, como eu destaquei agora há pouco. Tá? Mas isso fica ainda dentro de uma polêmica. Bom, continuando aqui a nossa historinha, em 1953, o Getúlio Vargas acabou dando uma vitória aqui para a galera do Petróleo é Nosso ao criar a Petrobras. Então, temos aqui a criação da Petrobras e também do monopólio estatal do petróleo. Quer dizer, não só o governo criou uma empresa estatal, como também tornou obrigatório o monopólio por parte do Estado na exploração do petróleo. Tá? Só que, como a gente já citou também agora há pouco, de 1953 até 1973, não houve grande importância da participação da Petrobras, exatamente porque o petróleo importado era muito barato e a maior parte do petróleo brasileiro vinha, portanto, de fora, né? Enquanto que aqui no Brasil o petróleo realmente nacional ficava no fundo do mar. Só a partir de 73, por causa do primeiro choque do petróleo, é que se iniciou mesmo a exploração offshore, que a partir daí passou a possibilitar realmente, né, o forte aumento da produção por parte da Petrobras. Depois, em 1997, num contexto aqui de neoliberalismo durante o governo Fernando Henrique, né? Lembrando que o neoliberalismo é aquele modelo em que o governo não deve interferir na economia, ou deve interferir o mínimo possível na economia. Então, nesse contexto de neoliberalismo, o governo Fernando Henrique acabou com o monopólio da Petrobras. Então, houve aqui uma coisa muito importante, que foi o fim do monopólio estatal do petróleo, né? Fim do monopólio estatal. Então, a partir desse momento, qualquer empresa, nacional ou não, passou a poder extrair petróleo no Brasil, contanto que ela pague pela concessão, né? Então, passou a ter aqui uma regra, né? Que qualquer empresa, para poder explorar o petróleo, tem que pagar pela concessão, ou seja, ela tem que comprar, digamos assim, a permissão do governo para poder explorar, e tem que pagar royalties, que é uma espécie de compensação que as empresas têm que pagar para estados, municípios e
para o governo federal pela extração do petróleo. Pagando a concessão e pagando os royalties, qualquer empresa passou a poder extrair o petróleo. A única mudança que teve desde então, né, e depois de 1997, foi essa que nós já destacamos aqui, que em 2007, durante o governo Lula, né, é criada uma nova legislação que retoma o conceito de monopólio estatal, mas de maneira parcial, né, colocando só a regra que 30% de qualquer jazida de petróleo do pré-sal, especificamente do pré-sal, tem que ser explorada pela Petrobras. Então, se uma empresa estrangeira quiser explorar o petróleo no pré-sal, pela regra que ainda está valendo nesse momento, ela teria que fazer uma associação com a Petrobras, de modo que a Petrobras entraria com pelo menos 30% do investimento e ficaria com pelo menos 30% do petróleo, e a outra empresa entraria com no máximo 70% do investimento e ficaria no máximo com 70% do petróleo, certo? Essa é a situação na qual nos encontramos atualmente. Bom, pessoal, sobre o petróleo, era isso que eu queria passar para vocês. Então, espero que essa revisão tenha ajudado, tá? Espero que vocês façam uma prova legal amanhã, muita tranquilidade, e até a próxima. Valeu?